Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra suplementos alimentares nacionais e importados que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência física. E o Ponto do Atleta está com uma promoção para essa semana. Você que gosta de jogar seu futebolzinho com os amigos, quer ganho de massa e uma boa recuperação muscular, proteína Best Whey Atlética no valor de R$ 120. Carbap, gel de carboidrato para usar na corrida ou no futebol, caixa com 10 sachês apenas R$ 18. Barra de proteína Elite, caixa com 12 barras de R$ 289 por apenas R$ 89. Ponto do Atleta divide tudo em até 6 vezes sem juros. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Visite uma das lojas lá no Mercado Central. E o Atlético conseguiu ontem à noite uma virada contra o Atlético Goianiense e venceu por 2-1 no Independência. 3-2, confusão. Vamos aos melhores momentos. Tá tirando o gol dos caras? Tô tirando o gol, pô. Sofrimento, Paulo, no começo, logo de cara aí, aos 5 minutos. A fase do Atlético não é boa mesmo, né? Incrível. Capitão é muita luta, né, para vencer o jogo, né? Mas, assim, o Atlético não jogou mal. O Atlético Goianiense é que soube se aproveitar dos momentos, das falhas individuais, né, na marcação. E acabou abrindo o placar. Algumas coisas que têm que ser levantadas aí, né? O Atlético jogou contra o lanterna da competição. E quando se imagina, né? Quando se imagina que vai ser um jogo fácil, né, sem nenhum tipo de dificuldade, porque o Atlético Goianiense não quer nada no campeonato, como o próprio Oswaldo Oliveira disse, o time vem mais solto, sem nenhuma preocupação, e aí começa a jogar até com uma certa irresponsabilidade em alguns momentos, se vai para cima do Atlético, consegue um gol, dificulta mais, né? Às vezes sim, até mais solto eu tenho assim minhas reticências em relação a essa declaração dos atos. Sabe por quê, ô Galante? No Atlético Goianiense, hoje, esses atletas eles já estão pensando realmente no ano que vem, né? De continuarem no elenco, porque eles vão cair para uma segunda divisão. Normalmente, o primeiro pensamento da direção é que tudo está errado. E esses atletas vão querer... vão ser todos dispensados. É o que passa na cabeça desses atletas. E você conseguindo um gol aos 5 minutos de jogo contra o Atlético no Independência, o Paulinho, é a melhor coisa do mundo. Porque o Atlético ele não se encontrou no Independência nesse ano. O Atlético fez uma péssima campanha no seu estado no Campeonato Brasileiro. Se não for da história, é uma das piores que a gente já viu. Porque certeza. Antigamente, né, Paulinho, caiu no outro e realmente estava morto. Mas o Atlético ele teve uma superação muito grande. Segundo tempo, só deu Atlético. O gol do Luan coroou só um menino que é um bom garoto. Depois do jogo, Galante, eu fiquei assistindo, eu fiz questão de ficar assistindo. Todos os jogadores do Atlético foram abraçar o Luan, né, de uma forma carinhosa. Grupo, né? A torcida exaltando. É um jogador que sofreu muito com contusão, né, Leozinho? A gente sabe que o Léo tá voltando de uma contusão agora. E a gente sabe que ficar no departamento médico não é fácil, por mais que o pessoal às vezes fale que o jogador não quer jogar, não é isso, gente. O corpo não aguenta. Mas o Atlético... Ó o Fred, né? Cortando até o meu raciocínio, quando você tem um cara que sabe fazer gol, né, ô Paulinho? O cara é largo, né, pra fazer gol. Ele foi cruzar, a bola bateu e entrou. Deu sorte até que enfim, né? Porque ele deve ter, né? Ele tava numa maré. Pois é, mas tem uma hora que tem que dar sorte. Eu acho que o Atlético tá de parabéns. Não é porque... A situação do Atlético também não é tão confortável assim, né, Galante? Se você olhar a tabela, há muitos programas a gente vem falando a respeito de Libertadores, mas a verdade, o povo de baixo ali está muito próximo. O Atlético tem Então o Atlético foi importante essa vitória. Isso. 5, né? O Atlético tem 5 decisões, jogos. cara. 5 decisões que o Atlético tem agora para tentar chegar. São 5 ou 4, depois a gente tem que ver, né? Agora, Léo, 5, né, Léo? Isso. Jogar no Independência, você que está sempre do outro lado, na rivalidade, realmente é algo diferente, assim, para quem vai enfrentar o Atlético lá? Tem algum grau de dificuldade? Cara, eu particularmente, assim, não acho não, assim, né? Claro que é um estádio que tem a torcida mais próxima, assim, né? Principalmente igual a Vila Belmiro, que a gente comentou aqui. O torcedor fica mais perto, é uma certa diferença, assim, um ambiente diferente, mas que, assim... tem dificuldade como qualquer outra equipe para a gente jogar contra. Porque o Atlético sempre tinha essa marca, né, de falar que criava uma dificuldade maior para os adversários que entravam lá no Horto, caiu no Horto, tá morto. E esse ano a gente tem visto que o Atlético, sim, está enfrentando dificuldade pela própria pressão da torcida em cima do resultado. Coisa inverte, né? É uma coisa que, né, na situação meio que se inverteu, mas que é questão de vencer, né, confiança. Né? O futebol hoje é muito confiança. Se a equipe não consegue os resultados, acaba tendo essa dificuldade, essa confiança do torcedor de jogar, de apresentar aquilo que gosta de fazer. E Paulo, ontem
né? A mudança que houve no Atlético, o Otero não jogou, entrou o Valdívia, ele não fez um jogo que se espera dele mais uma vez, você sempre comenta aqui que falta aquela regularidade dele, mas o principal ponto foi o Casares, que novamente no primeiro tempo, enquanto esteve em campo, não apareceu para o jogo. A gente até comentou, né? Jogar Casares, joga Valdívia, esses, sabe, não muda muita coisa, né? Eles não têm, assim, uma mudança radical no time, né? O próprio Otero também. Então, assim, eu não vejo, assim, um jogador diferenciado. Eles são muito parecidos, né? Dão uns apagão, aí volta de novo, aí apaga de novo. E o Valdívia, principalmente o Casares, são assim desde quando vieram no início. E foi um dos pontos que na coletiva o Oswaldo Oliveira disse que ele está fazendo um rodízio para ver se ele consegue pegar uma fase ali de alguém entregar para ele alguma coisa melhor em campo, que ele ainda não conseguiu descobrir ainda o cara para firmar naquela posição. E a gente separou também um trecho que o Oswaldo Oliveira falou aí sobre o jogo. Vamos ouvir. Olha, o primeiro tempo teve dois aspectos, assim, bem diferentes que definiram aquela fase do jogo. A maneira que nós estávamos nos sentindo e a maneira que o Atlético Goianiense estava se sentindo. Nós entramos sobrecarregados demais de responsabilidade e eles, muito pelo contrário, jogando de uma forma completamente descontraída. Eu vi esse time jogar boas partidas, eu vi eles jogarem bem contra o Corinthians, por exemplo, mas descontraídos, soltos, como eles estavam, ainda não tinha visto. E isso ficou muito caracterizado no que aconteceu no primeiro tempo. Tá aí, ele colocou o que eu havia comentado com o Rui antes sobre essa situação de não ter a responsabilidade, né, o time do Atlético Goianiense. Mas a responsabilidade do Atlético era muito grande, né, Rui? Então a gente tira de um lado, mas do outro, e aí amanhece com uma vitória como essa, é um alívio, uma tranquilidade, mas se formos projetar o próximo jogo contra o Bahia, que está junto com o Atlético com 45 pontos, o Atlético perde 3 jogadores para esse jogo, 3 titulares importantes, o Léo Silva, Adilson e Fred. O principal desses desfalques para mim é o Léo Silva, o capitão. Eu já falei várias vezes, apesar de ser um zagueiro, ele hoje no elenco do Atlético, não só dentro do campo quanto fora, ele tem uma importância muito grande nesse time. Você pode ver que o próprio posicionamento, o próprio espírito da equipe dentro de campo é diferente com o Léo Silva. Apesar do Luan também ser o motorzinho, mas o Léo Silva é aquele que organiza. Você vê o Léo Silva sempre chamando o jogador e tentando posicionar, tentando mostrar para ele o caminho certo. Então eu acho que o Atlético vai ter um jogo complicadíssimo de frente ao Bahia. Bom, vamos dar uma passadinha lá na Ana Cláudia para ver a participação do pessoal de casa. Vamos lá para mais abraços, muita gente participando. Abraço para Antônio de Paula, Vanessa Guiar, Jefferson Vieira, Cláudio Alencar e Luiz Felipe Lage. Tem uma pergunta para o Paulo Roberto, quem faz é o Henrique do Centro, que é o seguinte: Paulo, você não acha que está na hora do Casares ir para o banco? Ele é muito irregular. Foi o que eu falei aqui, o Casares, Valdívia, são muito regulares, né? Nenhum quer pegar a camisa e virar titular. Parece que eles ficam assim mudando e o Oswaldo também fica meio perdido, porque não sabe quem vai render, aonde que vai render. Nesse o próximo jogo contra o Bahia, o Atlético é uma incógnita, a gente nunca sabe se o Atlético vai jogar bem, se vai jogar mal, né? As falhas individuais que o Atlético tem são absurdas, né? Leva gol bobo, né? Como levou agora contra o Atlético Goianiense, levou no jogo passado. Contra o Santos. Quer dizer, contra o Santos. Então, assim, é muito difícil você falar do Atlético. Eu acho que o Atlético tem que rezar para acabar o ano. É a única alternativa. Agora, ontem um ponto positivo que criou um alento para a torcida do Atlético, a volta do Luan. O Luan entrou no segundo tempo, mudou a história do jogo, foi premiado com um gol, levou o time do Atlético para a virada. E o Oswaldo Oliveira falou aí sobre Luan. Vamos ouvir. Mas a participação do Luan foi fundamental, né? O jogador, como eu falei aquele dia, é elétrico, pô. A participação dele é incrível. A gente não acredita no que ele é capaz, né? Pelo aspecto humilde dele, pela forma de se comportar. Mas é um jogador intenso demais, com uma participação e com uma eficiência técnica de poucos jogadores. Ele passa bem, ele dribla bem, ele tem uma visão do jogo, principalmente quando ele está do lado direito e consegue contornar a situação, às vezes cercado por 3 jogadores, ele não perde a bola. Isso é muito
interessante, muito importante. Oswaldo, então por que ele não joga desde o início? Porque ele tá voltando de contusão e gradativamente a gente está promovendo a volta dele. Tá aí, Rui. O Oswaldo já até justificou, talvez, o questionamento maior da torcida do Atlético hoje é por que o Luan não vai ser titular desse time. Ele coloca aí, né, essa volta da contusão. Como é que você vê essa presença do Luan no time do Atlético? Realmente ele faz uma diferença quando ele entra? Muita. Não é pouca, não. É muita diferença, né, Paulinho? É. A prova disso foi que o Luan, ele consegue fazer com que a torcida do Atlético, dentro de Independência, no momento, se acalme, Paulinho. A torcida do Atlético, ela fica muito ansiosa, cobrando muita raça, muita vontade. E esse jogador, quando entra, parece que o Luan, ele encarna tudo isso que o torcedor quer. Isso aí acaba fazendo com que a torcida, os jogadores do Atlético sejam menos pressionados dentro de casa. O segundo tempo do Atlético, ele praticamente tomou conta do setor ofensivo do Atlético Goianiense. E o Luanzinho entrou muito bem nesse jogo, realmente. Ele combina muito bem com o Marcos Rocha ali do setor direito. Mas a torcida do Atlético tem que entender, Galante. Ele teve uma contusão seríssima. E a gente, quando volta do departamento médico, até você adquirir novamente o equilíbrio muscular, contusões musculares acontecem, né, Léo? Isso é normal. O prova disso mesmo é o caso do Dedé, que vem lutando para poder voltar no Cruzeiro. Então, a torcida do Atlético tem que entender que o Luan vai sim, o ano acabou, mas que ano que vem, se Deus quiser, ele vai estar bem para conseguir jogar o máximo de partidas possível. E no último bloco a gente vai falar mais aí. O Atlético enfrenta o Bahia no domingo, jogo às 6 horas da tarde, jogo difícil para o Atlético. Pessoal, agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids, isso mesmo. Agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão. Garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Nós vamos para o último intervalo e voltamos ainda batendo um papo aqui com o Léo, zagueiro do Cruzeiro. Não sai daí.